Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, com um dos vídeos prometidos para o final da temporada. O vídeo com os 10 melhores jogadores da temporada, não do ano 2021, da temporada 2021, aquela que começou ali no final de fevereiro, começo de março, e foi até agora, semana passada, em dezembro. Finalmente temos uma pausa de futebol, e agora eu posso voltar com o ranking, mesmo que seja para a edição final deste ano de 2021. O ranking da temporada foi um quadro que eu criei para o canal aqui para o Eu Vim de Santos no começo dessa temporada, como eu venho dizendo, mas eu tive de parar, porque o Santos, vamos ser realistas, brigou contra 2 rebaixamentos no ano, e se eu fizesse o ranking com o time lá embaixo, ia ter muito xingamento, gente reclamando que eu coloquei tal jogador para cima, tal jogador para baixo. Eu falei, não, vamos evitar, vamos focar em tática, em notícias mais quentes, deixa o ranking para quando o Santos melhorar. Como o Santos só melhorou faltando uma semana e meia para o final da temporada, eu guardei só para agora, com tudo encerrado, para a gente fazer a lista definitiva. Lembrando que é um quadro que eu sempre fiz no bom humor, achismo, nem é sobre dados nem nada. Acho que a primeira posição vocês vão concordar que é unânime, inclusive foi numa votação que já eu explico. E, bem, depois vai ter vídeo sobre esse primeiro colocado, porque também é uma das promessas. Então, assim, monta o seu ranking aqui nos comentários, pode discordar do meu à vontade, não precisa xingar, pode discordar do ranking que os membros também votaram. Se você é membro e não votou, fica sempre de olho na aba comunidade, porque eu abri recentemente para todos os membros marcarem o seu top 10 de jogadores da temporada. E este vídeo terá 2 listas, a dos membros e a minha. Vou começar com a dos membros e a ideia inicial era o seguinte: o mais votado pelos membros seria o primeiro colocado na minha lista. Só que o jogador mais votado, que não tem nem como esconder, foi o João Paulo, foi votado em primeiro por todos os membros que colocaram sua lista. Todos, realmente unânime. Como ele já era o primeiro na minha, eu vou deixar a lista inteira dos membros aqui para vocês. Depois eu faço a minha para complementar o vídeo, tá certo? Bom, os membros votaram nos seguintes jogadores no top 10. E era assim, o primeiro colocado levava 10 pontos na listinha, o 10º 1 ponto, e no intervalo 10, 9, 8, 7, 6 até 1 ponto. Eu somei todos os pontos e quem ficou em primeiro, além do João Paulo, ou depois do João Paulo, foi o Kaique. O Kaique foi o segundo jogador mais votado como o melhor da temporada pelos membros aqui do Eu Vim de Santos. Em terceiro ficou o Gabriel Pirani. Em quarto, Lucas Braga. Só 5 pontinhos de diferença entre esses dois. Em quinto, Marcos Leonardo, com aquele viés de término de temporada muito forte na cabeça dos membros. Em sexto, o Ângelo, gosto dos membros. Em sétimo, o Luiz Felipe, uma surpresa na minha visão. Em oitavo, o Zanocelo. Em nono, o Marinho. E em décimo, o Madison. Então vamos lá, João Paulo, Kaique, Pirani, Lucas Braga, Marcos Leonardo, top 5. Ângelo, Luiz Felipe, Zanocelo, Marinho e Madison, completando o top 10 dos membros do canal que votaram na aba comunidade. Outros jogadores foram votados e eu cito aqui: Camacho, e é na ordem, tá? Então Camacho foi o 11º. Marcos Guilherme, aí tem um abismo na pontuação: Tardelli, Diego Tardelli, Felipe Jonathan, Caio Jorge, votação da temporada, Caio Jorge, ele vai voltar a aparecer aqui neste vídeo daqui a pouco. Sandri, concordo, jogou 3 jogos, concordo. Velasquez, Luan Pérez, inclusive empatados com 25 pontos, Velasquez e Luan Pérez na votação dos membros. Os membros basicamente esqueceram o Luan Pérez, eu falei isso pra eles no grupo. Esqueceram do Luan Pérez. Danilo Boza, Carlos Sanches, Balieiro, Palha e Jandrei, urgente, empatados. E Léo Batistão recebeu 1 ponto, um 10º lugar. Foi o último a ser votado. Só para ter uma ideia, o João Paulo recebeu todos os pontos, então mais de 900 pontos, né? 10 pontos para o primeiro lugar, porque mais de 90 membros votaram. Kaique, 617 pontos. Pirani, 561. Lucas Braga, 556. Aí para o Marcos Leonardo, 404. Para o Ângelo, 262. E daí para baixo. Essa foi a votação. Agora a minha lista. A lista que eu tentei ou ia contar desde o começo do ano, fazendo toda semana. Não deu pelos motivos que já citei. Mas meio que tentei buscar de cabeça qual padrão eu seguiria. E ela está um pouco diferente da dos membros. Agora eu vou até colocar a arte aqui na tela, se tudo der certo. Obviamente o João Paulo ficou em primeiro. O João Paulo, assim, inegavelmente foi o melhor jogador do Santos na temporada.
fez o Santos sobreviver na primeira divisão, e eu farei o vídeo com os pontos que ele ganhou com suas grandes defesas, fez o Santos avançar pelo menos uma fase a mais na Sul-Americana, aquela partida espetacular, das melhores da história do clube de um goleiro, sem dúvida alguma, contra o Independiente. Pegou pênaltis no plural no Brasileiro, pode até ter tomado o gol no rebote do Atlético Mineiro, mas pegou do Fortaleza, e sem aqueles 2 pontos que ele garantiu contra o Fortaleza pegando o pênalti, sabe Deus como esse time estaria. Ah, mas os goleiros do Santos não pegam pênalti. Pega, amigo, pega. O João Paulo pega sim. Inclusive, falando em goleiros, o John não foi citado na lista, mas merecia votos, hein? Merecia votos. O John jogou até o começo do Brasileiro, mas enfim, isso é outra história. Como o João Paulo foi primeiro, eu abri por ele, mas vamos agora do 10º ao 2º. O 10º colocado na minha lista, calma, o 11º, Jandrei Urgente. Jandrei Urgente, porque jogou um jogo, foi o melhor em campo, e nas notas SofaScore, sempre polêmicas, ele foi o líder do Santos no Brasileiro, porque lá não tem média, né? Aliás, lá é pela média, desculpa. Lá não importa se você jogou 38 jogos ou 1. Na média, o Jandrei teve a nota mais alta dividida por 1. E aí ele foi o líder do SofaScore. Mas na minha, depois do Jandrei Urgente, o 10º lugar ficou com o Luiz Felipe. Porque eu acho que apesar do primeiro semestre um pouco totalmente cambaleante, com o Carille, que foi a parte mais importante do Santos na temporada, ele resolveu, ou pelo menos ajudou muito na questão da bola aérea, um problema histórico do Santos e que dura até hoje. Tanto que o Santos tomou o gol do Cuiabá na bola aérea. Mas acho que o Luiz Felipe fez uma temporada quase lembrando, bastante digna, mas quase naquele nível de 2016, o seu melhor ano pelo Santos. Ele estar em 10º também diz muito sobre os outros da lista. O Marinho não vai entrar na minha. O Giamota, lá no começo da temporada, chegou a aparecer. O Sandri se lesionou. Abriu um espacinho para o Luiz Felipe. O Velasquez não entra na minha também. Acho que, no geral, o Luiz foi melhor. 9º colocado, Zanocelo. Um cara que, como muitos comentaram na votação dos membros, resolveu alguns dos problemas do meio campo, né? O time começa a jogar melhor com o Carille, com ele, Zanocelo como titular. 9º lugar para ele. Em 8º, o Ângelo. O pessoal aqui com certeza achou que ia botar o Ângelo no top 3. Mas não, defender que ele precisa jogar mais e que precisa começar 2022 como titular, não quer dizer que eu acho que ele brilhou o tempo inteiro em 2021. Até porque, durante a maior parte do ano, ele foi banco. Chegou a brilhar com o Holland, Diniz afundou no banco, o Carille percebeu mais pro final da temporada que ele precisava jogar mais. 7º lugar, o Luan Pérez. O Luan Pérez chegou a jogar 7 jogos do Brasileiro, além de 7 no Paulista e 10 na Libertadores. Ele tem muita relação com o Santos ter passado por Lara, ter passado também pelo São Lourenço. Bom, tem relação com os times ter sido eliminado, mas enfim, ele fez bastante partida na temporada, né? Aí foi vendido para o Olympique. Mas o Luan funcionou como armador já na era Diniz, grande zagueiro sempre foi. Então na temporada eu conto o Luan Pérez, ele não sai do meu ranking e fica em 7º lugar. 6º lugar, também com esse viés de momentos, lembranças recentes, o Marcos Leonardo. Se a gente lembrar com o Holland contra o São Lourenço, ele já tinha feito gol, né? Ele abre o placar naquele 2-2 em Brasília. E aí sim, resolve os problemas do Santos no final da temporada, constrói com um gol a principal vitória do Santos no ano que para mim foi contra o Flamengo. Enfim, os gols que salvam o Santos contra Flamengo, Inter e Fortaleza são dele. Todos os 4 foram dele. Então o Marcos Leonardo avançou nesse finalzinho na lista e fica com o 6º lugar. O que quer dizer que vocês não vão gostar do 5º lugar. Porque o 5º lugar, pra mim, é um cara que abandonou o Santos, falou besteira no Twitter, vocês estão odiando, mas foi o vice-artilheiro do Santos no ano. Acredite, Caio Jorge foi o vice-artilheiro do Santos no ano. E é muito importante lembrar que contra o São Bento, a jogada que eu já citei várias vezes aqui, no jogo que o Santos é salvo do rebaixamento no Paulista, que seria o maior desastre da história do clube, a gente acordou num domingo desta temporada, prestes a viver o maior desastre da história do clube. Quem faz um dos gols, o outro foi do Lucas Braga, foi ele, numa famosa jogada em que o Kaique rouba a bola, dá no Ângelo, o Ângelo faz assistência para o Caio Jorge. O Caio Jorge teve 8 gols na temporada, mesmo saindo na metade. O artilheiro foi o Marinho, só com 9, e a gente criticou muito o Marinho. Fico com o Caio Jorge em 5º lugar. Sei que você é xingado, mas não xinga, só reclama, mas reclama no bom humor, que isso é só uma lista de achismo, relaxem. 4º lugar, Gabriel Pirani pra mim. Tal como os membros, acho que ele foi um dos melhores do time. Isso quer dizer também que o time era bem fraco, não porque ele é fraco, não é. Mas assim, o Pirani, no ano de início como profissional, no ano de desenvolvimento, aparecer em 4º lugar, sem ter jogado tanto assim, sem ter se firmado como titular,
mostra como esse ano foi sofrido. Mas foi o cara que mais deu assistências no ano e isso vale muito. Quarto lugar para o Pirani, na minha opinião. Top 3 é aberto com o nome que eu acabei de citar. Lucas Braga. Acho que é um cara que teve de jogar de lateral esquerdo porque o Carille não conseguia achar uma alma que se esforçasse para marcar. O Lucas fez isso, se esforçou, como sempre, desde que ele pisou no Santos, uma coisa que não faltou foi esforço. Então o Lucas, para mim, merece esse top 3 por toda a identificação e por toda a vontade que ele mostrou. Mas Noronha, você sempre fala que vontade não ganha jogo. Fato. Mas esse time, sem a vontade do Lucas Braga, não ia ganhar jogo mesmo. Segundo lugar, então o meu critério foi... Seria ele também. Mas os membros, quem eles mais votassem, já que foi unânime João Paulo comigo, eu deixaria no segundo lugar automático até para dar o crédito aos membros. E esse foi o Kaique, e seria o Kaique para mim também. Então eu e os membros estamos muito alinhados nesse quesito. Um dos melhores zagueiros do país desde já. Quando eu vejo no Twitter um pessoal falando, ai, mas o Kaique não é tão bom, é mesmo nível do João Vitor. João Vitor do Corinthians tem 23 anos, o Kaique tem 17 e joga como se tivesse 27. Ótimo. Kaique em 2022 vai explodir. Vocês vão ficar muito felizes em tê-lo no time. Esse foi o ranking da temporada. Claro que é só uma brincadeira. Deixa o seu nos comentários, é sempre divertido. E amanhã a gente volta provavelmente com um boatão de manhã, com outro tema mais denso à tarde e noite, ou notícias importantes. Mas a gente volta amanhã. E claro, 10 da manhã, estou no Resenha. Inclusive apresentei o Resenha hoje, o Murilo está de férias. Amanhã apresento também até o final da semana. Seguiremos assim, eu, Caio e convidados. Então espero vocês lá, aqui, todos os lugares. Beijos.